Eu vou iniciar este bloco trazendo para você o primeiro texto e vamos colocar em prática o que vimos no bloco anterior, ok? Tá bom assim para você, amigo online? E para você, amigo online? Que bom. Vamos lá, na tela. A despeito da retórica que chama atenção para avanços obtidos pelo país no plano econômico, é mais do que evidente que o Brasil ainda se enquadra no elenco dos chamados países em desenvolvimento, com índices verdadeiramente escandalosos em termos de qualidade de vida, saúde e educação, com significativa parcela da população alijada do que os estudiosos costumam designar como mínimo existencial para uma vida digna. Vou ficar, por enquanto, nessa tela. Veja que eu já tive o cuidado de colocar em cor vermelha a unidade temática. O que está em cor vermelha é a unidade temática 1. Ok? É a primeira unidade temática. Então, essa tela está trazendo algo sobre o quê? Sobre um fato. Qual é o fato? O Brasil se situar entre os países em desenvolvimento. Isso é fato. Isso é a referenciação. Ok? Veja que o que não está em cor vermelha não é mais do que informações detalhando o que está na cor vermelha. Ok? Quando se diz que existem índices verdadeiramente escandalosos em termos de qualidade de vida, saúde e educação, com significativa parcela da população alijada do que os estudiosos costumam designar como mínimo existencial para uma vida digna, isso aí é o desenvolvimento desta referenciação. E veja que o que eu vou pintar na cor amarela, isso é um adjetivo. Isso aqui é um advérbio. Verdadeiramente é advérbio, escandalosos é adjetivo. Ok? Quando ele diz que a população está alijada, desprovida de recursos, olha o contexto, isso é o olhar subjetivo de alguém sobre a referenciação. Por que eu digo subjetivo? Uma outra pessoa pode discordar, não é? E trazer uma outra afirmação. Veja que o texto não traz o quê? Não traz dados estatísticos comprovando o que se declara. Não é isso? Digamos que, de fato, existe uma unidade temática em cor vermelha e o desenvolvimento se deu mais na linha da subjetividade. O autor está dissertando sobre a referenciação. Veja agora esta nova unidade temática. Ressalte-se que a doutrina diverge quando se trata de estabelecer a acepção do termo democracia. Apesar das divergências acerca de conceitos, teses ou doutrinas, há consenso de que a democracia constitui a melhor forma de governo de um Estado, visto que impede atos de violência e de intolerância, buscando a integração e a inclusão. Cumpre acrescentar que, no enfrentamento do desafio de inclusão social, emerge cristalina a necessidade de fortalecer as instituições democráticas. Veja que agora eu estou vendo um texto trazendo algo sobre o termo democracia. Mas eu quero ressaltar que ele diz que há consenso. Não é isso?
sobre o que se diz sobre democracia. Embora haja divergências de conceitos, teses ou doutrinas, há consenso. Quando ele diz que há consenso, então ele traz um contexto coletivo. Contexto coletivo é a objetividade. Então você vai ter uma segunda unidade temática 2, e o contexto que desenvolve esta referenciação é a objetividade. Enquanto no primeiro, lembra? O contexto é subjetividade. O contexto é individual, a leitura que se tem é individual sobre a referenciação. Já que é coletiva. Se é coletiva, está para a objetividade. Pois bem, nessa linha de pensamento em que se procura reverter um processo de descrença, a Defensoria Pública, erigida na Constituição Federal de 88, isso é uma informação objetiva, porque é uma informação institucional. A condição de instituição essencial à justiça precisa preencher relevante espaço no compromisso constitucional de redução das desigualdades. Pois bem, e em vermelho surge mais uma referenciação que eu vou chamar de unidade temática 3. Unidade temática 3. Que é a redução das desigualdades com promoção do integral acesso à justiça. Parece que o papel da Defensoria é expressivo quanto a isso. Assim definida, cabe a quem? A Defensoria. Cabe-lhe não só a assistência judiciária, pois pouco ou nada valem direitos formalmente reconhecidos, sem que se concretizem na vida das pessoas e dos grupos sociais. Aquilo de que se precisa, de uma vez por todas, compreendem igualmente um conjunto de atividades. Ele está o quê? Em progressão interna, né? Está desenvolvendo a referenciação de atividades extrajudiciais e de informação, extremamente imprescindível em um país de analfabetos e semi-analfabetos, com o intuito de proporcionar aos necessitados consciência de seus direitos, fazendo-os se verem como partes integrantes desse país, ou seja, como cidadãos. Veja, eu pergunto, quantas unidades temáticas o texto traz? 3. Primeira, o Brasil está enquadrado como um dos países em desenvolvimento. Segunda unidade temática, ele versou sobre democracia. E a terceira, a redução das desigualdades com promoção do integral acesso à justiça. Quando você vê aqui a Defensoria Pública sendo o quê? Sendo um dos escopos para se garantir essa redução das desigualdades, esse acesso à justiça. Eu pergunto, qual das unidades foi mais trabalhada? Você vendo o texto, percebe claramente que é o papel da Defensoria Pública para reduzir, obviamente, a desigualdade e proporcionar o acesso à justiça. Como isso foi mais trabalhado, essa referenciação ou unidade temática vai ganhar a condição de centração temática. Ok? Eu vou levar você agora para um outro texto, onde minha intenção é que você verifique que existem 2 unidades temáticas. 2. A primeira unidade temática, ela proporciona, sobre o tema, a visão dos leigos. A visão dos leigos. Ok? Depois vai surgir uma outra voz, que é também coletiva, mas é a voz de especialistas sobre o tema proposto. E você vai ver que o autor vai, sem dúvida, dar precedência à voz de especialistas sobre o tema e não à voz dos leigos. E aí você vê claramente no texto
que a centração temática será a voz dos especialistas. Confira. Esta é a introdução do texto. Leia. Desculpe, amigo online. Não é esse o texto. O que eu acabei de mencionar é esse texto aqui, ó. Permita-me. Aqui, leia. É esse texto. As condições em que vivem os presos em nossos cárceres superlotados deveriam assustar todos os que planejam se tornar delinquentes. Mas a criminalidade só vem aumentando, causando medo e perplexidade na população. Veja que nessa introdução, quem vai ser a referenciação é a criminalidade na sociedade. Vê se não é. As condições em que vivem os presos em nossos cárceres superlotados deveriam assustar todos os que planejam se tornar delinquentes. Mas a criminalidade só vem aumentando, causando medo e perplexidade na população. Agora você vai ter aqui a visão dos leigos. Veja, muitas vozes têm se levantado em favor do endurecimento das penas. Ou seja, quem detém a ação? Muitas vozes é o meu sujeito. Eu te pergunto, o contexto é ou não é coletivo? Ótimo, o contexto é coletivo. Se o contexto é coletivo, então você tem a objetividade no texto. Vamos ser bem categórico aqui, bem direto, pelo que nós estamos estudando. Já vejo que o texto contextualiza a objetividade. Pois bem, muitas vozes têm se levantado em favor do endurecimento das penas. Quer dizer, essa população, esse número de pessoas, que não está esse número definido, mas já é suficiente para se entender que é um contexto coletivo, então é objetividade, é um fato. Parece que esse grupo advoga em defesa de quê? Do endurecimento das penas. Ok? Não é o autor desse texto que deseja o endurecimento das penas. O autor do texto está ausente. Quem deseja o endurecimento das penas é esse grupo. Muitas vozes. O que mais? Da manutenção ou ampliação da lei dos crimes hediondos, da defesa da sociedade contra o crime. Enfim, do que se convencionou chamar doutrina da lei e da ordem, apostando em tais caminhos como forma de dissuadir novas práticas criminosas. Geralmente, essas vozes valem-se de argumentos retóricos e emocionais, raramente escorados em dados de realidade ou em estudos que apontem ser esse o melhor caminho a seguir. Isso é um fato, está vendo? A conduta dessas vozes está aí nessa tela. Isso é fato. Então, você tem ainda a objetividade. Agora, na cor vermelha que eu apresento, entra o autor. Então, sai a objetividade, entra a subjetividade no texto. Embora sedutora e aparentemente sintonizada com o sentimento geral de indignação, tal corrente aponta para o caminho errado, pois o retorno ao direito penal vingativo e irracional tão combatido pelo iluminismo jurídico. E tão combatido, né? Pois bem, veja que eu grifei 3 adjetivos. Quais são as 3 classes gramaticais ricas em subjetividade, que é quando o autor do texto está presente. Você tem grifado adjetivos: errado, vingativo e racional. E a oração em vermelho, ela é o que para você? Pense no assunto período. Ela é a oração subordinada adverbial, então ela tem valor morfológico de advérbio. Então, é nessa construção adverbial que o autor também está presente. Quer dizer,
O que você vê aqui na tela é a unidade temática 1, que é a voz dos leigos, advogando em defesa do endurecimento das penas. E antes de iniciarmos a voz dos renomados juristas, veja que o autor entrou aqui no texto para desconstruir o que é defendido por esse grupo. Agora chega a unidade temática 2. O coro dessas vozes aumenta exatamente quando o governo acaba de encaminhar ao Congresso o anteprojeto do Código Penal elaborado por renomados juristas, com participação da sociedade organizada, com o objetivo de racionalizar as penas, reservando a privação da liberdade somente aos que cometerem crimes mais graves e, mesmo para esses, tendo sempre em vista mecanismos de reintegração social. Veja que aqui já entra a voz não de leigos, mas a voz de quem? De especialista. Então, são os renomados juristas. E parece que essa nova voz no texto não advoga em defesa do endurecimento das penas. Confira. Destaca-se o emprego das penas alternativas. Está vendo? Penas alternativas, como a prestação de serviços, ao exemplo de pena alternativa, à comunidade, a compensação por danos causados, a restrição de direitos e por aí vai. Então, o texto está trazendo uma introdução e após a introdução, o texto está trazendo uma primeira unidade temática 1, e nela está quem? A voz dos leigos, digamos assim. E eles advogam para combater a criminalidade, advogam pelo uso de penas mais duras, o endurecimento das penas. Já essa unidade temática que está sendo vista agora é a voz de especialistas. E parece que essa voz faz o contrário. Essa voz advoga em defesa de quê? De penas alternativas. Eu tenho ideias opostas no texto, eu tenho duas unidades temáticas gerando o quê? Ideias contrárias. Antes de surgir a segunda ideia, o autor começou já a antecipar a quem ele vai dar a hierarquia. Foi justamente essa parte aqui, ó, na tela, tá vendo? Antes de chegar com a unidade temática 2, ele já deixou claro o autor, a sua visão de mundo sobre a voz dos leigos. É aí que ele entrou no texto dando a sua opinião. Ok? Não foi isso? E ele vai concluir agora. Contra a ideia de que o bandido é um facínora que optou por atacar a sociedade, prevalece a noção de que são as vergonhosas condições sociais e econômicas do Brasil que geram a criminalidade. Enquanto essas não mudarem, não há mágica. Os crimes vão continuar aumentando a despeito do maior rigor nas penas ou da multiplicação de presídios. E aí eu fecho dizendo a você o seguinte: quando você lê esse texto, todos os textos aqui, que você pouco a pouco vai estudar comigo, são retirados de provas públicas. Veja, eu pergunto a você, esse texto é dissertativo? Resposta, sim. Por que ele é dissertativo? Ele, quanto à tipologia de texto, não é um texto opinativo. Não é um texto opinativo. Ele não é um texto também informativo apenas. Ele é um texto dissertativo. Ele traz objetividade e traz subjetividade. E predomina a objetividade. Segunda pergunta que a comissão faz a você. Qual a ideia principal do texto? Ora, você dirá que a ideia principal do texto estará em... Se o texto traz duas unidades temáticas, então ele tem progressão temática externa.
Se tem progressão temática externa, já é feita a possibilidade da pergunta, qual a ideia principal? Porque se tem mais de uma unidade temática, uma será principal, a outra será secundária. Não é isso? Então você tem que ver qual é a unidade temática que o autor atribui hierarquia maior. E você vê que ele desconstrói a ideia dos leigos, que é o endurecimento das penas, maior endurecimento, e lendo o texto você percebe que ele vai privilegiar a voz dos especialistas. Ok? É aí que o autor entrou no texto. Para o quê? Fazer a sua intenção. Porque toda dissertação tem um objetivo apenas: persuadir o seu leitor. Quando ele entrou, antes da apresentação da segunda unidade temática, para fazer a desconstrução da defesa da voz dos leigos, e ao entrar com a segunda unidade temática, que é a voz dos especialistas, é aí que o autor realmente garante o quê? A maior hierarquia, a centração temática para a segunda ideia ou segunda referenciação. Ok? Qual é a articulação estabelecida pelo autor entre as duas unidades? A ideia de oposição. Ele põe duas ideias que se opõem. Até aí tudo bem? Ótimo. Veja que você vai ficando com o texto na mão quando você trabalha no texto essa ideia de... Como é que eu diria a você? Essa ideia de buscar recursos linguísticos, identificando item a item e ter uma visão, uma leitura científica do texto. Não é isso? Pois bem, permita-me agora levar você a um outro aspecto. Vamos lá na tela. Veja esse texto. Texto 2. Desde que nascemos e a nossa vida começou, não há mais nenhum ponto zero possível. Não há como começar do nada. Talvez seja isso que torna tão difícil cumprir propósitos de ano novo. E, a bem da verdade, o que dificulta realizar qualquer novo propósito em qualquer tempo. Essa é a introdução. E o texto vai trazer, primeiro parágrafo do desenvolvimento, contextualizando como primeira referenciação ou unidade temática 1, o homem preso ao passado. Leia o que está empregado aí, veja se não contextualiza o homem preso ao passado. Pode ler. Então, leu? Essa é a primeira unidade temática do texto. Agora, vamos tomar agora esta como segunda unidade temática do texto. Leia. Percebeu? Então, você também tem ideias contrárias. Que se a primeira unidade é o homem preso ao passado, agora ele contextualizou o homem contrário, se libertando. Né? Agora ele vai dar uma progressão interna a essa segunda unidade temática, que é o homem se libertando. Lê se isso aí não é mais informações sobre o homem se libertando do passado.
Percebeu que ele está contextualizando mais informações sobre o homem livre? Então, vamos lá. Você tem, primeira ideia, o primeiro da temática, o homem preso ao passado. Você viu uma nova ideia, o homem, o contrário, se libertando. E agora mais informações sobre a segunda ideia. Agora ele vai pegar as duas ideias e colocar no mesmo parágrafo. Leia. Está vendo? Você tem até antes do mais a primeira unidade temática. Ele retomou a primeira unidade temática, o homem preso ao passado. E a partir da conjunção que eu pus em vermelho, você tem já a segunda unidade temática. Ele colocou as duas unidades que se opõem no mesmo parágrafo. E agora ele conclui. Leia. Está vendo? Veja que na conclusão, vá observando, ele contextualizou muito mais o homem o que liberto. Bem, qual foi a minha intenção com isso? Mostrar a você que o texto trouxe, primeira ideia, o homem preso ao passado. Segunda unidade temática ou referenciação, o homem liberto. Você vai ver que as duas ideias se opõem. Se elas se opõem, então você tem uma sintaxe de tensão, que é o que eu vou estudar com você no próximo bloco. Uma ferramenta, toda vez que nós estivermos com ideias contrárias, nós temos sintaxe de tensão. Mas ele fez isso, ó. Ele fez com você isto aqui, vou te mostrar. Vamos lá. Olha o que ele fez com você. Ele jogou uma ideia, aqui foi a introdução. Ele jogou uma ideia, A ou X, o homem preso ao passado. Uma ideia, Y, o homem liberto. Elas se opõem. Em seguida, ele trouxe mais um parágrafo com a ideia Y, trazendo mais informação sobre a segunda ideia, que é o homem liberto. Depois, ele veio com o quê? Ele veio com as duas ideias no mesmo parágrafo, X e Y. E concluiu, aqui é a conclusão, ele concluiu privilegiando a ideia Y. Bem, eu diria a você, amigo online, e a você, amiga online, que como eu tenho duas ideias, dois tópicos, duas referenciações no texto, o texto alcança progressão temática externa. Ok? Segunda coisa importante a se observar. Como o texto traz ideias contrárias, o texto tem sintaxe de tensão. Anote aí. Sintaxe de tensão. Outra condição. Veja que ele trabalhou mais a ideia, o homem liberto, que é a ideia Y. Então ela vai ser a centração temática. E ela ganha a centração temática quando, a partir deste parágrafo aqui que eu estou indicando, ele proporciona a progressão interna maior. Ele convidou você, leitor, para a imersão aqui, ó, onde eu estou sinalizando, tá vendo? Aqui. Aqui é a progressão temática interna. Quando ele joga as duas no mesmo parágrafo, veja que ele trabalhou mais ainda a ideia Y e não a ideia X. Então era fácil se perceber que a conclusão iria privilegiar a ideia B, porque ela é a centração temática. Então, leia o texto observando a estrutura do texto. Um texto é constituído por duas partes. Uma é a estrutura ideativa.
E a outra é a estrutura, eu diria para você, física, corpórea. A outra é o esqueleto. Essa segunda, a corpórea, é o esqueleto em si. Ok? É a forma. Né? Até o próximo bloco.